Nossa EBD já vai começar! Olá, juniores, bom dia! Estamos aqui mais uma vez, mais uma EBD, mais um domingo na presença do Senhor. Já agradeceu hoje por esse dia? Vamos começar agradecendo a Deus pela noite que tivemos, né? E por mais uma manhã. E queremos aprender mais um pouquinho sobre a Bíblia. Vamos dar continuidade aos estudos da Reforma, homens e mulheres que fizeram a diferença, né, na história. Inclusive, ontem nós comemoramos 503 anos da Reforma. Comemoramos e é motivo de agradecer, de comemorar mesmo, né, por a vida de homens e mulheres que se dedicaram para que a verdade fosse pregada. Mas vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um dia? Aí na sua casa, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai de amor, obrigada por mais um domingo que estou aqui na minha casa, longe dos juniores que tanto amo, mas aqui lembrando deles com amor, com carinho, que o Senhor possa falar mais uma vez aos nossos corações. Obrigada, Deus, por essa oportunidade de estar falando da Tua palavra. Somos livres, podemos pregar o Evangelho, podemos ler a Bíblia, muitas vezes não valorizamos isso. Perdoa-nos, Senhor. Então, fala aos corações juniores, assim como o Senhor falou ao meu. Abençoe cada família, abençoe o nosso culto de hoje, o culto da tarde. Queremos aprender mais e mais da Tua palavra, para que o Senhor encontre nós obreiros aprovados, preparados, bons soldados. Ó Deus, precisamos de Ti a cada dia. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, no mês de outubro, né, que terminou ontem, nós falamos um pouquinho sobre os reformadores, não é verdade? A reforma ela é a verdadeira história de aventura, como homens e mulheres corajosos lutaram para contar a história de Jesus, que eles corretamente acreditavam ser verdadeira. E eles buscaram, né, a verdade. Estavam pregando coisas erradas e eles lutaram para pregar a verdade. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pegou um grande martelo e pregou uma lista de 95 teses, já ouvimos isso, né? Na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Na tese 62, Lutero declarou, lê comigo aí? Vamos ler comigo? O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e graça de Deus. Então, a palavra de Deus é um verdadeiro tesouro, né? E por que todos nós, vocês crianças, precisam aprender sobre a reforma? Ah, tia Bianca, uma coisa que aconteceu lá há 500 anos atrás, por que nós precisamos aprender sobre a reforma? Até Martinho Lutero disse isso certa vez para os reformadores. Se eles não ensinassem a verdade da Bíblia a todas as crianças, o trabalho deles seria em vão. Por quê? Porque vocês, crianças, vocês, juniores, são os próximos reformadores. Então, ele já despertou outros colegas reformadores para pregar a verdade para as crianças, né? Lembra que a tia Manu falou sobre as aulas do catecismo? A gente ouve isso muito na igreja católica, né? Mas os catecismos tinham um propósito, ensinar a Bíblia, o evangelho verdadeiro para as meninas e para os meninos daquela época. Lutero brigou para que as crianças, né? Brigou assim de forma, né? De lutar, né? Defender as crianças para ouvir a palavra de Deus. Eu coloquei lá no grupo de vocês ontem, né? Deus tem dado reformadores à igreja. Precisamos continuar escrevendo histórias, falando da verdade que transforma a vida. Também precisamos viver a nossa própria história. Quarta-feira, lá no Quintal de Quinta, né? Vocês ouviram falar um pouquinho sobre isso, né? O pastor Alex falou sobre isso. Que vamos deixar, né? De coisa boa aí para as pessoas, né? Qual será a história da sua vida? É para refletirmos sobre isso, né? Aprendemos com as cartas de Paulo, né? Nos cultos infantis, que precisamos permanecer firmes na fé como bons soldados. Não podemos desanimar. Dias difíceis, muitas coisas sendo pregadas na mídia errada, para confundir, mas precisamos permanecer firmes na palavra. Eu quero começar hoje a nossa EBD com um versículo que já lemos no culto infantil, né?
Leia aí comigo, vou projetar aí para vocês, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Por que nós estamos aqui hoje na EBD, aprendendo mais um pouquinho da Palavra de Deus? Vamos ler? Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então a palavra de Deus ela vem para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, para a gente aprender a cada dia mais como devemos viver melhor. Então estamos aqui mais um domingo juntinhos, né? Apesar de distantes fisicamente, para aprender a palavra de Deus, que só ela nos transforma. Só a palavra de Deus pode transformar a nossa vida. Vamos terminar com uma história que fala sobre isso, sobre transformação. E assim como Paulo foi perseguido pelo Evangelho, vimos muitos outros homens também sendo perseguidos, né? E hoje eu trouxe mais um homem de Deus que fez a diferença. Também foi um reformador. Ele, John Bunyan, ele foi o autor de um livro muito conhecido, muito vendido, O Peregrino. Já ouviram falar do livro Peregrino? Vou colocar a capa aí para vocês, ó. E esse homem também fez a diferença, né? E tem muitas coisas para nos ensinar agora nessa manhã. Olha só, lembra do nosso livrinho? Aqui tem vários reformadores, né? Vocês já ouviram alguns nas EBDs de outubro. E esse aqui, ó, é o John Bunyan. Depois vocês vão ouvir direitinho o nome dele num vídeo aí. Ele foi jogado na prisão por pregar o evangelho. Ele fez todo tipo de coisas para manter-se ocupado. Ele tinha uma banqueta de 4 pernas e decidiu transformá-la em uma banqueta de 3 pernas, usando a 4ª perna da banqueta para fabricar uma flauta. Olha só, ele tirou uma perna da banqueta que tinha 4 e fez uma flauta de madeira. Às noites, lá na prisão, sua filha mais velha, que era cega, lhe trazia sopa e ele tocava sua flauta. Ele também escreveu um livro sobre um homem que estava cansado e entrou em uma caverna onde caiu em um sono profundo. Quem tiver curiosidade aí, leia O Peregrino. E agora eu vou botar um videozinho para vocês, que é um resuminho da vida desse homem, John Bunyan. Vamos lá, prestar atenção? John Bunyan nasceu em 28 de novembro de 1628, em Bedford, na Inglaterra. Filho de um latoeiro, família muito pobre, muito simples, recebeu pouquíssima instrução de seus pais e instrução acadêmica. Ele sabia somente ler e escrever. Casou-se com uma mulher temente a Deus e foi com esse contato com essa mulher que ele teve o primeiro contato com o Evangelho, o contato com Jesus Cristo e teve sua vida transformada. Bunyan viveu em tempos de tensão política, onde existiam guerras por causa do domínio do Império. Carlos I era o rei, Oliver Cromwell liderou um exército do qual Bunyan fez parte para assumir o Império inglês. E nesse meio tempo de tensão, de luta política, quando Carlos II assume novamente o governo na Inglaterra, John Bunyan acaba sendo preso por pregar o evangelho sem a autorização do governo. Bunyan passou 12 anos preso e ele teria a possibilidade de ser solto, de ser liberto do seu cárcere se somente deixasse de pregar o evangelho. E quando ele foi inquirido pelo governo do Império que ele deveria negar para poder viver livre da prisão, ele disse que certamente, se ele fosse solto naquele dia, no outro dia ele voltaria a pregar o evangelho. E por isso ele permaneceu por 12 longos anos na prisão. Nesse meio tempo, depois dos 12 anos, ele acabou saindo da prisão, mas 2 anos depois ele voltou a ser preso, pelo mesmo motivo, por pregar o evangelho fora dos moldes definidos até então pelo governo. E nessa segunda prisão dele, ele começou então a escrever a sua obra, que é conhecida por todo mundo, que é O Peregrino. O Peregrino, na época de John Bunyan e até 100 anos depois,
foi, sem sombra de dúvidas, o livro mais respeitado na Inglaterra depois da Escritura Sagrada. Inclusive, nenhum outro livro cristão na história do cristianismo fez tantas cópias e foi traduzido para tantas línguas quanto o Peregrino de John Bunyan. Bunyan era completamente bem visto pelos cristãos da sua época. Inclusive John Owen, que era o maior teólogo dos seus dias, ia semanalmente ouvi-lo pregar aos domingos pela manhã. E quando Carlos II vai a John Owen e pergunta por que é que você vai ouvir um latoeiro sem cultura falar a respeito do reino de Deus, John Owen olha para o rei e diz o seguinte: gostaria eu de ter a mesma persuasão e paixão que tal latoeiro. Com certeza renunciaria todo o meu estudo para viver aquilo que ele vive. A última frase do último sermão pregado por John Bunyan foi: vivam como filhos de Deus para que possam olhar o seu Pai no rosto mais um dia com segurança. E Bunyan, morto, ainda fala: aqueles que tentaram calar a voz do tal latoeiro, prendendo, infligindo diversas dificuldades para a proclamação do Evangelho naqueles dias, jazem no pó do esquecimento. Mas Bunyan ainda fala por meio de seus escritos e do seu testemunho. Então, crianças, vocês puderam perceber que hoje nós podemos pregar o Evangelho, temos a liberdade de ler a Bíblia na nossa casa, né? E não vamos ser presos por isso. E a Bíblia confronta o nosso pecado, né? Ele estava lá, né, John Bunyan, querendo falar a verdade, querendo falar o que estava falando de errado, né, confrontar o pecado, e ele foi preso. A coragem e o amor desses reformadores transformaram grandes homens, né? O amor e a coragem que eles tinham os tornaram grandes homens de Deus. E apesar das dificuldades que eles passaram, né, Martinho Lutero, Calvino, Bessa, né, Jamanu falou de vários, e agora esse aqui, eles tiveram muitas dificuldades para poder falar da verdade, mas eles permaneceram firmes para provar a verdade. A reforma causou uma grande transformação que até hoje marca através de grandes resultados. Agora, vamos pensar um pouquinho o que é transformação? Eu escolhi uma história que vocês já devem ter aprendido, né, nas aulas de ciências na escola. E eu queria terminar com essa ilustração e a gente falar um pouquinho sobre essa história. A transformação da borboleta. Vocês já estudaram sobre isso, não é? Não já? Vamos lá, vamos relembrar? Conta-se uma história que certa vez uma menina chamada Ana, ela tentou pegar uma lagarta na horta da sua mãe, mas percebeu que era um bicho meio estranho, meio nojento, e aí desistiu. Você sabia que uma lagarta pode destruir uma horta? Com certeza, uma lagarta ela pode, né, comer as folhinhas, destruir uma horta inteira. Por natureza, ela pode destruir uma horta, pois é um bicho que sai comendo tudo que encontra plantado. Muitas pessoas, ao plantarem verduras e legumes, ficam sempre atentas para que as lagartas não estraguem a plantação, né? Vamos pensar aqui numa lagartinha. A lagartinha come todas as verduras da horta. Sabia que, por natureza, nós também podemos destruir muitas coisas boas? A Bíblia diz isso. A palavra de Deus nos mostra que já nascemos com o desejo de fazer coisas que desagradam a Deus. O que é isso? O pecado, né? O pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu vejo, que eu escuto, que eu falo, que eu faço, que não agrada a Deus. Pois é, às vezes a gente fala assim, pecado é mentir, é roubar, é desobedecer a mamãe, mas pecado começa lá, né, no nosso pensamento, quando a gente pensa alguma coisa que desagrada a Deus. Em Romanos 3,10 fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todas essas coisas são pecados. Pensar mal do amiguinho, né, desejar o mal, roubar, desobedecer os pais, né, falar um palavrão e desejar o mal para o seu colega. Tudo isso é pecado. Devemos lembrar que pecado, né, é que deixa o coração de Deus triste. O pecado merece um castigo. E o castigo do pecado é ficar separado de Deus. O pecado merece o castigo e o pecado é ficar separado de Deus para sempre. Isso é muito triste. Como também é triste pensar que uma lagarta tão pequenininha pode destruir uma plantação. Como é que pode? Um bichinho minúsculo, né?
Se pensarmos que a lagarta é um bicho tão pequeno, pode se perguntar, por que Deus criou esse bichinho então? O que ele faz a diferença, né? Deus tem um propósito para todas as coisas. Foi Ele quem criou a borboleta, né, a lagartinha, e criou eu e você, pecadores, né? E por isso que precisamos a cada dia mais conhecer a palavra de Deus para que Deus transforme o nosso coração mal. Só a palavra de Deus pode mudar o nosso coração, a nossa vida. Só Ele. Sem Ele, a gente não consegue mudar. Você sabia que a lagarta não fica feia o tempo todo, destruindo toda a plantação para sempre? Claro que você sabe disso, né? Vocês já estudaram sobre isso. A lagartinha ela é lagarta por um tempo e ela passa por um momento de mudança. Já ouviram falar do casulo? A lagartinha fica lá dentro do casulo durante um tempo. Às vezes a criança, um adulto quer ir lá resolver o problema, né? Tirar ela do casulo antes, mas ela não fica preparadinha para voar. Ela fica um tempo lá na sua casinha, essa casinha chamada casulo, né? E ela passa um período de transformação. Que nome é esse? Tem um nome. Vocês nas aulas de ciência estudaram sobre isso. Metamorfose. Enquanto a lagarta está lá dentro do casulo, ela passa por esse período de metamorfose. As pessoas podem até dizer que a lagarta morreu. Ela fica um tempo lá paradinha, né? E morreu. Pode fazer nada por ela. Mas acredite, alguém que pode fazer tudo por nós quando nós estamos desanimados, tristes, paradinhos, para mudar a sua natureza pecaminosa, tem alguém que pode mudar. Né? Esquecendo um pouquinho agora a lagarta, pensando em nós. Por natureza, nós já somos, né, pecadores, mas Jesus, né, o Filho perfeito de Deus, veio ao mundo, nasceu como você e eu, mas nunca pecou, e quando se tornou um homem adulto, ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, mas ele não ficou morto, você já conhece essa história. Jesus ressuscitou, ele voltou a viver. Por causa disso, você e eu podemos ser uma nova criatura, como a borboleta. Passa por mudanças, né? Fica um tempo na casulo lá, quietinha, se transformando para ser uma nova criatura. Existe um versículo lá em 2 Coríntios 5,17. Vamos ler comigo? Ó, vou colocar aí, ó. Vamos ler comigo? Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você também pode ter uma nova vida em Cristo. Se antes você desobedecia a sua mãe, o seu pai, a sua avó e agora não desobedece mais, quer que Jesus mude isso, transforme o seu coração? Você pode fazer isso. Se você antes você mentia, fazia uma coisa na sua casa e falava que não era você, que era o irmão, que era outra pessoa, Jesus pode transformar isso também. Ele levou lá na cruz todos esses nossos pecados. Enfim, você pode mostrar com o seu modo de viver que com Jesus a sua vida é diferente. E assim as pessoas poderão ver isso em você. Então nós estamos aqui continuando essa história para mostrar o mundo Jesus. Assim como os reformadores, né, transformaram a história com a palavra de Deus, eu e você, apesar de sermos pecadores, podemos mostrar que somos diferentes, que temos Jesus. E agora podemos ter uma vida bonita como uma bela borboleta. Aquela lagarta que ficou um tempo lá no casulo, ela passa por essa transformação e vira uma borboleta. Ela tem várias fases, né? E aí nós também, quando aceitamos Jesus, temos várias fases. É um processo, a gente não muda de um dia para o outro. Né? Então peça a Jesus para transformar aquilo que precisa ser transformado no seu coração. Tia Bianca faz isso sempre. Eu não sou perfeita. Então, hoje o desafio é: peça a Jesus para mudar a sua vida, para que o mundo veja Jesus em você. Ok? Com essa simples história da borboleta, que eu tenho certeza que você já conhecia, só relembraram, né? Nós vimos que temos algo ruim em nós, que é o pecado. E esses reformadores também pecavam, mas eles queriam cada vez mais com a palavra, né, serem transformados. E é isso que eu e você temos que fazer a cada dia, né, sermos transformados por Cristo. E por causa disso, quando a gente percebe, né, que a gente faz coisa que desagrada a Deus, precisamos nos arrepender. E a palavra vem, a Escritura vem para nos mostrar a verdade, né? Então, Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, só ele, né, pode
nos salvar, nos perdoar, nos salvar de todo pecado, e por isso que hoje nós somos nova criatura. Vamos relembrar o versículo que aprendemos hoje? Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então hoje, gente, o meu recadinho para vocês é que vocês permaneçam firmes. Contem com a graça de Jesus, com a misericórdia que é tão grande, e leve essa palavra para outras pessoas que você ama, né? A gente está sempre falando isso, né? Para que possamos fazer diferença nesse mundo que é mau. Então, vamos pregar a palavra, vamos mostrar que somos novas criaturas, que apesar de sermos pecadores, né? Nós temos a graça de viver com Cristo eternamente. Né? Que possamos desejar isso. Então, se você ainda não aceitou Jesus, faça isso agora. Faça correndo. E seja também um grande reformador. Né? Leve a palavra para que vidas sejam transformadas. Essa é a nossa lição de hoje. Né? Vamos continuar escrevendo essa história. Não vamos só, né, falar dos reformadores, dos grandes homens que mudaram a história, mas que nós sejamos também, né, pessoas que outras pessoas olhem pra gente e vejam Jesus e queiram, né, ser igual a nós. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por essa palavra, obrigada porque somos novas criaturas em Cristo, não porque somos perfeitos, somos falhos, somos pecadores, mas porque Jesus morreu pelos nossos pecados, por isso somos nova criação. Ó Deus, vê o nosso coração, sonda, vê aquilo que precisa ser transformado e que nós possamos a cada dia querer te agradar tão somente, glorificar o teu nome como temos aprendido. Esse mês aprendemos tantas coisas que possamos colocar em prática. Quando lemos 2 Timóteo, quando estudamos sobre os reformadores. Ó Deus, nos ajude, Pai. Sem ti não conseguimos fazer nada, porque nós somos falhos. Então abençoe cada junior agora, cada família, e que possamos a cada dia escrever essa história, mostrar para o mundo Jesus, que as pessoas possam ver Jesus em nós. É isso que nós pedimos essa manhã. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, crianças. Amém, juniores. Estou com muita saudade. Ó, muitos beijos para vocês. Espero, né, que estejamos juntos tão logo. Mas enquanto isso, vamos nos falando por aqui, tá bom? Beijos, vou deixar uma tarefinha, tá? Muito fácil. Até a próxima.